Paz, meu irmão, e aí como você está? Espero que esteja bem. Irmão, estava aqui refletindo um pouco sobre a experiência que o Senhor nos traz sobre acerca do vaso. Como o vaso deve estar cheio da palavra dele, como o vaso deve estar cheio da presença do Senhor e como isso, consequentemente, quando nós não estamos cheios da presença do Senhor, cheios da palavra do Senhor, consequentemente, estamos mais vulneráveis ao pecado, mais vulneráveis a pecar. E como o Senhor Jesus fala muito acerca de como o vaso deve estar cheio, a palavra diz como devemos cuidar do vaso, a palavra diz assim, de vós saiba como possuir o seu vaso em santificação e honra. Então o Senhor vem falando muito acerca de como nós os vasos, devemos estar em santificação e honra, honrando ao Senhor, honrando ao nome do Senhor que nós servimos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós devemos ter essa renovação, permitir que o Senhor renove o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós não vivemos cheios de nós mesmos, porque não tem a coisa mais miseráveis, irmãos, que existe, é a gente viver sobre a nossa vontade, fazendo o que a gente quer, viver para nós mesmos. E quando nós permitirmos que o Senhor renove a nossa mente e nos transforme, nos encha, o vaso nos encha, que o Senhor nos encha da palavra dEle, da presença dEle, assim, irmãos, nós não vamos andar nos nossos próprios caminhos, assim nós não vamos pecar, nós não vamos estar tão vulneráveis ao pecado. O pecado sempre irá estar nas nossas voltas, tentando, colocando, como um irmão diz, colocando o cardápio na nossa frente, porque Satanás conhece as coisas dos homens, então ele sabe dos nossos desejos e ele coloca o cardápio na nossa frente, tentando a nós. Mas quando o vaso está cheio da palavra de Deus, da presença de Deus, assim não somos tão vulneráveis, nós conseguimos fugir daquele pecado e não sucumbir a ele. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim também: Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no Espírito, o vaso cheio do Espírito Santo, andar no caminho reto do Senhor, diariamente, que assim não cumprireis a concupiscência da carne, a nossa vontade, o nosso eu, que tão nos atrapalha. O irmão sempre diz que o que mais atrapalha a obra do Senhor nas nossas vidas é nós mesmos, as nossas vontades. Em Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz assim também: Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, o vaso está cheio, somos alegres, porque obedecemos à vontade de Deus, obedecemos à vontade do nosso Senhor. E ao contrário disso, quando pecamos, quando vivemos as nossas próprias vontades, vivemos para nós mesmos, ficamos tristes, ficamos mortos. Quando pecamos, o Espírito Santo traz aquele peso sobre as nossas vidas de tristeza, porque não estamos obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz do Senhor. Então, como nós devemos andar cheios, com o vaso cheio da palavra e da presença do Senhor, com os ouvidos bem abertos, a ouvir o Espírito Santo falar conosco. O Espírito Santo fala conosco diariamente, devemos estar atentos. Quando estamos prestes, Satanás está tentando, e quando tem alguma coisa que
irá acontecer, nós devemos abrir os nossos ouvidos, porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações, está nos direcionando, está nos levando a obedecer a palavra de Deus. Queria trazer essa mensagem aqui para os irmãos, para que nós possamos ter consciência. O Senhor diz assim que nós devemos estar cheios, completamente. Porque se há um pouco ainda do nosso eu ali, atrapalha muito. Nos atrapalha, porque o nosso eu sempre pende para a carne. Sempre pende para não fazer a vontade de Deus. Então, a casa, o vaso, deve estar cheio. Então, que nós possamos buscar estar cheios da palavra e da presença de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos por Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até o próximo vídeo.